dia a todos, aqui é o Evandro Bocato, de Edmonton, Canadá. Estamos juntos a mais um Coffee and Thinking. Hoje é dia 30 de maio de 2020. O tema hoje é governo corporativo. A gente está vendo um estresse terrível, né? A quebradeira de empresas no mundo todo, empresas fechando, próximo a fechar, a gente desafiando o governo para abrir. E vamos falar um pouco então desse governo, como fica o governo, o novo normal do governo corporativo. Eu vou começar aqui de um aspecto que às vezes a gente esquece, mas também é importante, até porque é o que vai movimentar a economia, que são as famílias, né? É uma família que tem um ganho, que tem um salário e ele tem um governo. Se você tem uma família, também quebra, né? Então é interessante a gente pensar nisso. Então, eu estou analisando aqui a informação. Aqui no Canadá, você não faz nada sem que seja consultado o seu credit score, né? O seu score da capacidade de crédito. E a definição. Então, você vai comprar um carro, uma casa ou algo maior, de maior valor, ele pede, olha, eu preciso checar o seu crédito. E qual que é a sugestão para você ter um bom record, né? Um histórico de crédito? É você pagar suas contas em dia, você reduzir a sua dívida e você tomar crédito com responsabilidade, ou seja, não tomar algo que você não possa pagar, né? Seja 30%, 40% que você toma do seu salário, do salário da família, para pagar a hipoteca, por exemplo. Mais do que isso, você está sendo irresponsável, né? Então, com essa ideia, começando pela família, eu gostaria de passar para o Fábio, que explica um pouco para a gente como que o banco vê o governo corporativo das empresas. Como é que é o critério para o banco dar crédito, né, Fábio? Por favor. Obrigado, Evandro. Boa tarde a todos. Aqui, Fábio, estou na Espanha. E, Evandro, com o que você acaba de comentar, no mundo mais já corporativo, né, os bancos, primeiro que os bancos, os bancos são regulados, né, pelos bancos centrais. Então, os bancos centrais, a gente tem que sempre lembrar desse aspecto. Então, os bancos centrais são os que muitas vezes determinam quais são as políticas monetárias, quais são as regulações a que os bancos têm que obedecer, têm que estar regidas, né, para poderem funcionar, né, dependendo, inclusive, se o banco vai vender uma carteira específica de produtos ou vai ser um banco múltiplo, por exemplo, tá? Então, isso é um fator importante, porque tem uma regulação, os bancos obedecem a uma regulação, né? É correto que em alguns países essas regulações são mais flexíveis, em alguns outros países elas acabam sendo um pouco mais rígidas, principalmente em alguns aspectos como o cambiário, né? Que, por exemplo, é o caso, por exemplo, do Brasil. Ele tem uma regulação cambiária, né, extremamente pesada, no qual isso tem um impacto não só para as empresas, mas como tem impacto também para as pessoas físicas, no entorno financeiro em geral. Então, os bancos, a partir desse processo de regulação, os bancos vão adotar as suas políticas, né? E cada banco vai ter o seu perfil, né? Cada banco vai ter o seu, digamos assim, o seu cliente-alvo, né? O seu nicho para atacar, né? Quais são os produtos que eu quero desenvolver, construir para atacar esses determinados clientes. Então, a partir daí, o banco começa a construir as suas políticas de crédito, e dentro da política de crédito, né, se forma todo um comitê, se cria a função de um especialista, de um analista, risco, que é uma pessoa que vai estar sempre trabalhando em conjunto com o banqueiro, né, o gerente, podemos dizer assim, da sua conta, para que, entendeu, ele faça uma análise creditícia, né, para ver o quanto que você pode receber de crédito por parte do banco, o apetite de crédito que o banco está disposto, entendeu, a aprovar você. E aí tem um critério onde você vai olhar quem são os administradores da empresa, quem são os acionistas, qual é, né, como está formado o board dessa empresa. Depois tem alguns critérios de alavancagem de mercado, para ver o quanto que você está exposto desde um ponto de vista com outras instituições, com fornecedores, né, com relação a esse tipo de matéria. Depois tem critérios que são utilizados para ver o seu fluxo de caixa,
Depois tem alguns critérios para que você observe também, entendeu? O mercado, né? Qual é seus concorrentes, qual é o tipo de produto que você está vendendo, entendeu? Para quem você vende, né? Como você vende, né? Quais são as condições de venda desse produto, tá? E depois, dependendo do setor a que a empresa está dedicada, por exemplo, se é uma empresa, sei lá, de papel e celulose, uma empresa fator de risco ambiental, né? Então, tem alguns outros fatores de risco que muitas vezes também são observados no momento da análise de crédito dessa empresa. E a partir daí, o banco tem uma espécie de uma calculadora, né? E essa calculadora, os bancos hoje trabalham com isso, e depois, principalmente da crise do subprime, né, os bancos aumentaram a potência dessa calculadora, porque antes se calculava muito, entendeu, sobre os ativos. Agora se calcula muito mais sobre o capital, né? Então isso forçou de alguma forma, depois da crise do subprime, entendeu, para que os bancos cada vez mais melhorassem os índices do seu capital, né? Do seu equity, para que eles justamente, entendeu, estivessem muito mais saudáveis ou muito mais consistentes no momento de uma crise como, por exemplo, como de agora. Tá? Então, ou seja, o sistema financeiro hoje, depois de tudo que aconteceu na subprime a partir de 2008, né, os próprios bancos centrais passaram a estipular, né, melhores políticas para o sistema financeiro, né? E aí tem uma palavra que é muito utilizada, principalmente no mercado financeiro, aqui na Europa, os bancos estão acostumados com isso, que é o famoso stress test. Então, alguns bancos passavam por situações de estresse, né? Justamente para, olha, se passa uma situação, uma contingência dentro do mercado, como é que está a sua liquidez? Como é que está o seu capital? Então, a partir daí, os bancos passaram por situação de estresse, né? Os testes de estresse feitos pelos próprios bancos centrais, para preparar, para melhorar suas condições de capital, né, e de liquidez, para poder justamente prever uma crise, como, por exemplo, que a gente agora está passando. Então, nesse aspecto, esse é um pouco do conceito que os bancos utilizam, e, obviamente, depois por detrás, você tem que olhar quais são as garantias, principalmente as garantias reais, que você vai poder oferecer, entendeu, para o banco, porque isso também vai determinar muito até quando o banco vai poder. De repente, o banco tem um apetite, mas dependendo da garantia, o banco vai poder dar um pouquinho mais baseado naquela garantia, sempre e quando ela seja uma garantia líquida, que possa, né? Porque com uma garantia, que você possa recuperar depois aquele empréstimo concedido para a empresa. E a partir daí, o banco também tem esse sistema praticamente de score, quando os bancos chamam de rating, aplicam um rating, entendeu, aos seus clientes, e a partir daí, dependendo do rating, entendeu? Os bancos, então, passam a emprestar mais, menos, um produto menos, um preço maior ou menos, ou seja, sempre dependendo, né, de quanto alavancagem o banco vai ter com relação a isso, com mais garantia, menos garantia, e a partir daí o banco faz toda essa análise e sai a sua linha de crédito. E a partir da sua linha de crédito, então, você tem a disponibilidade para poder utilizar os seus produtos financeiros que são determinados, o seu gerente de banco sempre vai estar à disposição para poder fazer todo para poder colaborar e fazer todo esse meio de campo para poder trabalhar com a empresa, entendeu, nesse sentido. Então, isso vai. Agora, obviamente que o fator do Covid, ele pega de surpresa, né, a maioria das empresas, a maioria dos bancos, etc. e tal, mas a boa notícia que a gente pode interpretar de tudo isso, entendeu, é justamente que os bancos hoje estão mais sólidos. Isso não quer dizer que mais para frente a gente possa ter algum problema, eventualmente, entendeu, no banco. Mas a expectativa que o mercado financeiro tem hoje, obviamente que a gente não sabe o dia de manhã, ninguém ainda tem uma bola de cristal para saber quanto tempo vai durar toda essa situação, mas, entendeu, hoje a gente pode dizer que o mercado financeiro, os bancos, entendeu, estão bem saudáveis para poder enfrentar essa crise de frente e poder colaborar para evitar, entendeu, justamente a falta de crédito para poder recuperar as economias. Tá legal, Fábio. Eu vou ouvir um pouco do Bocato, depois eu retomo você, que surgiu uma outra pergunta aqui. Bocato, você como estudioso, consultor da empresa familiar, né? A grande maioria das empresas de todos os países são empresas familiares. E na Europa, inclusive, algumas grandes empresas são familiares.
O que, diante desse novo normal aí, dessa análise de crédito, diante de uma empresa familiar, de uma família ali dona de uma empresa, qual é a nova mensagem pós-Covid que você está levando? Eu vou compartilhar com vocês uma mensagem que não precisa ter Covid nem pós-Covid e já é sempre balizada nesse material aqui. Então, quando a gente pensa numa empresa familiar, a gente pensa numa estrutura frente à questão da empresa e da família. Então, por exemplo, aqui um exemplo de uma empresa real. Quando ela responde ao nosso sistema, né? Nós temos um sistema pela web, a empresa responde e o sistema já oferece para a empresa uma visão, por exemplo, que ela, se cruzar a estrutura, né, que vocês estão vendo aqui, né, ela tem uma estrutura aqui, né, de empresa média, com 45 pontos, e uma estrutura familiar média de 52 pontos, o sistema cruzando com toda a qualidade que ela tem no desenvolvimento enquanto organização, já dá que ela é uma organização inadequada. Por quê? Porque está crescendo mais a família em relação à estrutura de empresa. Então, com o desenvolver da economia, do pós-subprime, nós também começamos a analisar e mudamos o conceito de olhar uma empresa. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos essa empresa em um patamar totalmente diferente. Não estamos mais preocupados, por exemplo, com o patrimônio líquido dela só relacionado à sucessão de pessoas, porque a gente já viu que há uma inadequação da organização. Então, o que a gente olha? A gente olha a sucessão do que nós chamamos de dinheiro ou pessoas. Então, o patrimônio líquido para nós, ele tem uma série de propostas e procedimentos que estão abaixo desse relógio. Esse relógio, ele é um relógio fundante, é a média de outras coisas, né, que tem aí. E aí a gente vê que, por exemplo, ele está inadequado, ele está com 47 pontos. Então, tanto faz a sucessão de pessoas como a sucessão de dinheiro, a gente vai vendo que algumas coisas não estão nos seus lugares corretos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico de sucessão que não é de pessoas. A sucessão de equipamentos agora pós-Covid. Se essa empresa não tem uma sucessão já voltada a um big data para se defender via tudo que foi necessário se defender a partir de o sistema de informação da inteligência da máquina, essa empresa já está com uma sucessão totalmente inadequada. Então, a gente hoje está olhando para essa questão com um formato absolutamente diferente. O patrimônio líquido, que sempre e classicamente, tradicionalmente, foi olhado como um olhar de sobra de dinheiro em relação a ativo e passivo, nós não pensamos mais assim, não. Nós estamos olhando qual é o patrimônio líquido que essa empresa está pensando, aí sim, no que ela está ativando, né? E aí sim, o ativamento, o ativo integrado inovador, ele entra a governança, né, dos órgãos corporativos. E aí tem uma série de detalhes, porque o que é governar hoje, né? Se a gente pensar numa governança enquanto uma empresa, ela tem que olhar a diversidade dos pensamentos que estão lá dentro, ela tem que olhar a diversidade das gerações que estão lá dentro, ela tem que olhar principalmente como que ela, enquanto um órgão que governa, tem os seus governadores. Porque todo mundo fala de órgão de governança corporativa, compliance,
Mas espera aí, e a mente dessas pessoas? E se ela tiver 4 ou 5 governadores com problemas? Esse é o problema que a gente aprofunda claramente pela formação que o Instituto IPEM tem, olhando classicamente, né, o modelo antigo e deixando ele de lado. Não tem mais classicismo no mundo que, diante de uma pandemia, não sabe mais o que fazer. Então, veja quantos governos estão falando uma série de coisas e ninguém sabe nada. Essa é a nossa preocupação. Então, ser empresa familiar é ter governos, pessoas, mentes, né? Governadores saudáveis. Então, esses detalhes ficam muito clássicos. Então, por exemplo, a diversidade do pensamento, a autenticidade desses governadores, porque se não for autêntico, também não resolve. Aí nós vamos ter que olhar também uma outra questão, que são como que se incorporam as novas ideias. Por exemplo, uma empresa que incorporou lá atrás ideias tecnológicas, hoje está mais em paz do que a que não incorporou. Não quer dizer que ela está livre de quebrar ou não quebrar, mas de qualquer forma ela está melhor incorporada. Como que ela integra isso nessas mentes diversas? E outra questão fundante é como que isso está introjetado na questão ética, moral da empresa. A gente fala muito de introjeção, mas às vezes esquece de falar que tem governos que não projetam a ética. E aí não vai dar certo. E aí sim, a construção desse ativo, né, integrado, inovador, você começa a olhar totalmente diferente para essa empresa. E quando chega na gestão estratégica, então, é um outro mundo. Esses governadores vão ter que pensar absolutamente pós-Covid-19. Não vai ficar nada, ele não vai ser mais nem gestor. Se ele for uma pessoa que se preparou nesse tempo todo, o que ele vai ser? Ele vai ser um influenciador. Que tipo de influência ele leva? Ele leva a influência da construção de um passivo inovador. Como é que se constrói um passivo inovador? E aí não tem classicismo mais de passivo. Tem sim, de não deixar entrar na empresa nada que não venha se transformar em riqueza. Então, por exemplo, o que mais a gente percebe numa empresa familiar, deixou entrar o sobrenome. Então, é um sucessor que, por ter o mesmo sobrenome da empresa, ele entra, mas entra sem qualidade, entra com questões morais duvidosas, entra com uma ética que às vezes nem existe. Então, esse entrante, vamos assim dizer, familiar, que está lá por conta do sobrenome, imediatamente ele já vai ser uma pessoa que vai ser olhada por aqueles que lutam pela empresa, mas não tem o sobrenome, ele já vê que a permanência nessa empresa não vai ser boa. Então, veja, se cria um passivo que poucos prestam atenção. É o passivo do desespero por sair e deixar aquela empresa, porque ali ele não vai ter espaço. Então, ele não é da família, ele tem qualidade, tem ética, tem moral, mas ele foi sobrepujado pelo sobrenome. Então, o que vai acontecer com essa empresa? Essa empresa vai ficando com pessoas totalmente duvidosas na questão da formação, né, de um ativo integrado futuro. E aí ela vai deixando entrar passivos duvidosos. O que acontece? Volta lá o patrimônio líquido da sucessão. Só sucede coisas ruins. Então, vocês estão vendo que, independente do Covid-19 ou não, o nosso pensamento em termos de inovação, ele passa, inclusive, na formação de um novo modelo de pensamento contábil gerencial. É isso que nós estamos pensando atualmente. Bocato, isso é muito interessante. Primeiro que eu lembrei daquele termo que a gente tinha do Brasil, quando eu saí daí em 2003, não sei se ainda existe, empresário rico, empresa pobre.
né? E parece que isso daí, numa modelo de restrição de recursos aí, de uma crise como essa, já seria um problema. Agora, o que você apresenta para nós é um detalhamento do modelo de governo corporativo, considerando todas essas variáveis. E o que isso gera na teoria, né, da empresa, a teoria da firma, se trabalha muito a questão da assimetria de informação entre o gestor e o dono, entre o gestor e aquele que tem as ações da empresa. Tem uma assimetria, um problema aí entre o principal e o agente. E aí, Fábio, até retornando para você, toda essa informação que o Bocato passou gera uma simetria de informação entre a empresa que está pedindo crédito e o banco, porque o banco não chega nesse nível de detalhamento. Eu estava conversando com um empresário essa semana aí do Brasil, na área de postos de gasolina, e ele estava dizendo o seguinte, que caiu para 1/3, 30% ele está vendendo. Tá? Em termos de faturamento, caiu para 30%, que em muitos postos vai levar quebra ou vai levar a problemas, devido ao fato desse empresário ter muito reservas, né, um empresário bem conservador nesse sentido, tem reserva, não está tendo problema. Até gera uma oportunidade desse empresário comprar postos que estão quebrando, poderia ampliar a rede, né, ver o Covid como uma oportunidade. Você acha, Fábio, que os bancos vão conseguir, além de ver faturamento e além de ver ativos, começar a ver o grau da poupança, começar a ver o crescimento dessa empresa nos últimos anos, que aí incorporaria indiretamente fatores de inovação, fatores de conservadorismo nas suas contas. Como você vê, Fábio? Você acha que vai ter uma nova visão de crédito pós-pandemia? Obrigado, Bruno. A sua provocação é super interessante. Os bancos, na verdade, eles já fazem um processo que aí nos Estados Unidos é muito conhecido, que é o due diligence, né? Então, os bancos, eles olham o balanço, o estado financeiro, as contas, né, a contabilidade da empresa, porque é através da onde passa a ter uma visão, né, sobre os números da empresa, mas os bancos também fazem uma entrevista, os bancos também procuram entender o negócio, tá? E principalmente depois da crise de 2008, depois do subprime, tá? Onde os bancos precisaram melhorar, né, o seu capital, os seus ativos. Os bancos passaram a se preocupar já mais desde então, para quem eu empresto, como eu empresto, quais são as garantias, Então, os bancos já tiveram que de alguma forma, eles acabaram já, entendeu? Entrando nesses últimos 10 anos já numa dinâmica de um perfeito conhecimento de cada um das suas empresas, entendeu? Então, assim, eu posso dizer para você que um gerente de conta, né, um banqueiro, um banker, né, que a gente chama nos Estados Unidos, né, se ele não conhece o seu cliente hoje, independente do Covid, se ele não tiver um problema de crédito, ele pode ter um problema, por exemplo, de lavagem de dinheiro, um problema de corrupção, um problema de outras coisas que não necessariamente estão relacionados à capacidade creditícia daquele cliente. Então, hoje você tem que conhecer perfeitamente. E uma das análises que o banco faz perfeitamente é como você compra e de quem você compra. E como você paga, por exemplo, os seus fornecedores. Isso são 3 perguntas básicas. E depois, com relação a quem são os seus clientes, como você vende para os seus clientes, entendeu? E como você cobra dos seus clientes, entendeu? Então, essas 6 perguntas, hoje em dia, elas fazem parte. E se não tiver resposta aqui, não tem crédito, porque não basta, através do balanço dos estados financeiros, entendeu? Eles podem, de alguma forma, eles podem tentar traduzir parte dessas 6 perguntas, entendeu? Mas tem algumas questões que precisam ser claras, entendeu? Porque dependendo de como eu cobro de um cliente, dependendo de como eu pago um fornecedor, entendeu? Esse tipo de informação, ele é fundamental para entender a cadeia,
para entender, porque o cliente está no meio de uma cadeia. Ele está entre o fornecedor, ele, o produtor, e depois o consumidor final, né? Então, ele está sempre no meio. E depois, Evandro, tem um aspecto importante que os bancos nos últimos anos passaram também a se preocupar a desenvolver produtos já pensando, entendeu, nessa cadeia. Então, por exemplo, tem um produto muito clássico conhecido no mercado internacional que é o Confirme, onde você pega toda a sua cadeia de fornecedores, tá? E eu, entendeu, antecipo dinheiros aos fornecedores e fico com um risco da empresa, porque essa empresa eu conheço bem. De repente, toda a cadeia de fornecedores vai ser impossível, porque de repente você tem 3 mil fornecedores. Eu fazer uma análise creditida dos 3 mil vai demorar uma série de tempo. Agora, de repente, eu falo assim, bom, peraí, entendeu? Eu pago ele à vista, entendeu? Pago ele à vista com desconto e depois eu fico com o teu risco e eu te conheço. Agora, claro, depois eu vou tentar entender também depois qual é o fluxo desse dinheiro, como é que ele vai entrar. Então, os bancos acabam, depois, de alguma forma, entendeu? Construindo produtos adaptados a essas necessidades, não só para permitir uma circulação melhor dessa cadeia, né? Mas também, muitas vezes, para deixar que, de repente, um elo dessa cadeia quebra e quebra tudo. E quebra tudo. Fábio, então deixa eu aproveitar, porque temos pouco tempo. Deixa eu colocar, então, como que nós estamos adiantados no tempo do pensamento. Então, veja, quando a gente diz, né, patrimônio líquido futuro, é exatamente isso que você acabou de dizer, né? Para não ter que ficar pensando no futuro de uma X empresas, cadeias de empresas, eles pegam e fazem um patrimônio líquido futuro pensado em torno de uma série de riscos, mas, ao mesmo tempo, eles fizeram a conta de quanto tudo aquilo é produzido naquele tempo, por isso que a gente chama de patrimônio líquido futuro, que é a sucessão daquele dinheiro de todos que vai voltar para o banco dentro daquele risco. E esse dinheiro vai para uma pessoa só, que é uma das partes dessa cadeia. Então, é isso que nós estávamos sempre preocupados, e isso não é de hoje, né? Nós começamos a implantar esse modelo em 2016. Então, só para você ter uma ideia, por que a gente chama de patrimônio líquido futuro? Porque é a sucessão de pessoas gestoras, ou agora influenciadoras, e mais a sucessão do dinheiro. Então, é isso que nós estamos fazendo. Então, vai fechando com o que você está dizendo. Então, nós estamos dentro de um novo modelo, já muito antes da Covid. Era só isso que eu queria falar. Bom, temos 2 minutos aí. Acontece que a única observação aqui que a Covid, né, até surgiu uma brincadeira, mas no mercado, principalmente contábil, financeiro, etc. e tal, que você tinha o EBITDA, né, e o EBITDAC, né, ou seja, são os earnings, né, antes do Covid, né? Então, ou seja, a Covid realmente é uma situação, mas isso, novamente, eu acho que, de alguma forma, vai ajudar no futuro, né? Eu acho que o mercado financeiro já está mais preparado, como eu comentei com você, mas isso talvez seja um fator, um motivo de reflexão futuro, porque, entendeu? Nós tivemos, agora com o impacto da Covid, uma outra crise econômica, 2 crises econômicas, crises financeiras fortes em menos de 12 anos. Ou seja, isso já é uma observação para que uma empresa que pensa mais, entendeu, a largo prazo, entendeu, ela tem que começar a se preparar de alguma forma, entendeu, para que também a sua contabilidade seja consistente, para que também a sua cadeia de fornecedores, é principalmente isso, porque a gente vem vendo agora muitas empresas que não quebraram, mas elas simplesmente romperam todo o fluxo de pagamento com a cadeia de fornecedores, por exemplo. Então, ou seja, ela não quebrou, mas ela quebrou 200 por detrás dela. Porque, né? Então, ou seja, isso é um fator extremamente importante, tá? Porque, na verdade, então a gente vai ter um problema
E ele vai voltar a ter um problema, porque com os 200 quebrados, quando ele voltar a reativar, ele não vai ter mais fornecedor. Ou um passivo legal, né, de processo. Também, entendeu? Então é um momento de reflexão importante para que nesses momentos de situação de estresse, você tenha uma contingência e também crie uma forma, entendeu? De estar junto dessa cadeia, né? Para tentar, de alguma forma, blindar, para tentar manter essa cadeia, porque no futuro isso pode fazer uma diferença tremenda, porque se o mercado voltar amanhã dentro do seu setor e eu não tenho fornecedor, eu vou quebrar também. Interessante, Fábio. Ou seja, um dos insights que você falou, o banco agora ele tem que pensar em empréstimo para a cadeia, né? Não mais para a empresa. Muito interessante. Ok, então. Legal. Então, eu agradeço aí o bom papo, bons insights, hein? Governo corporativo. Beleza. Uma boa tarde a todos aí. E boa noite aí, Fábio. Você que já é bem noite aí. Né? Um abraço. Aqui ainda faltam 2 horas para a lua chegar, mas já 8 da noite. É noite. Tchau, tchau.